A Carta Magna de 1934 foi promulgada em 16 de julho pela Assembleia Nacional Constituinte e se tratava da segunda Constituição Republicana Brasileira, também conhecida como Carta Cidadã. A Constituição, com o menor tempo de duração da história do Brasil, durou apenas 3 anos, 3 meses e 26 dias, mas, oficialmente, vigorou por apenas 1 ano, pois foi suspensa pela Lei de Segurança Nacional. O cumprimento à risca de seus princípios, porém, nunca ocorreu. A Constituição de 1934 foi inspirada na Constituição Alemã, a Carta de Weimar, de 1919, especialmente em seu modelo de controle de constitucionalidade. Foi rígida para organizar um regime democrático, assegurar a nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo o próprio preâmbulo. Ela foi importante para institucionalizar a reforma da organização político-social brasileira, não com a exclusão das oligarquias rurais, mas com a inclusão dos militares, classe média urbana e industriais no jogo de poder. A Carta de 1934 foi inovadora, mas durou pouco. Suas principais características constitucionais eram a Constituição escrita no sentido documental. Foi promulgada. Era uma Constituição rígida, já que não se permitia alteração na organização ou competência dos poderes constituídos ou a soberania, fixando assim a ideia de cláusula pétrea, ou seja, a República Federativa. Podemos dizer também que ela foi diretiva, pois apresentava a ideia de um bem-estar futuro. Foi dogmática, pois sabemos seu contexto histórico, bem como os responsáveis por sua criação. A Constituição de 1934 tinha apenas 187 artigos. O cenário político e social brasileiro na década de 30 seguiu o contexto mundial com os grupos políticos e ideológicos apresentando seus programas de organização da sociedade brasileira, polarizada entre o grupo da extrema-direita fascista, a Ação Integralista Brasileira, e a esquerda organizada em volta da Aliança Nacional Libertadora, ANL. O integralismo não é exatamente um grupo único de pessoas. Foi uma ideologia, um partido e movimento político surgido no Brasil na década de 1930. É uma doutrina de extrema-direita que prega o ultranacionalismo, conservadorismo, defesa dos valores cristãos e união do povo brasileiro, influenciado pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial. O movimento foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro, que reúne todos os princípios do integralismo. Segundo Plínio Salgado, o ser humano era destinado a um propósito mais elevado e não devia se preocupar somente em satisfazer suas necessidades imediatas. A saudação integralista era muito semelhante à utilizada pelos nazistas, sendo mais um item de aproximação com os fascismos europeus. Mas, ao contrário do nazismo, os integralistas não se afirmaram como racistas, pois para eles a sociedade brasileira se fundou também na miscigenação das diferentes etnias que habitavam o território. O integralismo teve força durante a década de 1930, quando chegou a mobilizar entre 600 mil e 1 milhão de pessoas. Os integralistas eram ferrenhos opositores do liberalismo, do anarquismo e do comunismo. Contra estes últimos, vários conflitos de rua foram realizados na década de 1930. Os integralistas eram conhecidos tanto por camisas verdes, em virtude da roupa utilizada, quanto por galinhas verdes. O autoritarismo e o nacionalismo dos integralistas aproximaram-nos dos governos de Getúlio Vargas. Porém, apesar de o Estado Novo instituído em 1937 ter o centralismo na instituição estatal e o extremo autoritarismo como características, os integralistas foram perseguidos durante a ditadura de Vargas, que extinguiu os partidos. A partir deste momento, os integralistas não conseguiram mais se organizar com uma força, sendo hoje um movimento político residual no cenário brasileiro. Assim, o materialismo e o ateísmo deviam ser combatidos. Foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte em 1934.
Mais tarde, se candidatou à eleição para presidente, mas esta foi suspensa devido ao golpe de 1937, causado por Getúlio Vargas. Os principais símbolos do integralismo eram a letra grega, o sigma, que na matemática significa a soma dos infinitamente pequenos, indicando que através da união dos indivíduos e da família se garantiria a integração da sociedade, tendo por eixo o Estado, e o comprimento com o braço levantado para o alto, utilizando a expressão Anauê, palavra de origem tupi que significa você, meu irmão. Durante o governo constitucional de Getúlio Vargas, observamos a organização de um movimento político comprometido em se opor às tendências totalitárias no Brasil. Já no ano de 1932, tal demanda se fez presente com a institucionalização da ação integralista brasileira. Em pouco tempo, um heterogêneo grupo de intelectuais, militares, socialistas e comunistas se reuniram com esse intuito e assim formaram a chamada Aliança Nacional Libertadora, que foi uma organização política fundada pelo Partido Comunista do Brasil em 1935. O Manifesto Público da Aliança, lido na Câmara dos Deputados a 17 de janeiro de 1935 pelo deputado Gilberto Gabeira, representante dos trabalhadores, expressava a indignação do povo com relação à situação política e econômica do Brasil em decorrência do governo de Getúlio Vargas. Algumas breves reuniões, todas essas realizadas no Rio de Janeiro, os integrantes do movimento lançaram as primeiras diretrizes do seu programa. Entre outros aspectos, defendiam o fim do pagamento da dívida externa do país, a nacionalização das empresas estrangeiras, a defesa do regime democrático, a realização de reforma agrária e a expressa oposição ao nazifascismo. Superadas essas primeiras medidas, a Aliança Nacional Libertadora anunciou que Luiz Carlos Prestes seria colocado na condição de presidente de honra do movimento. Enquanto isso, diversas adesões mostravam que vários brasileiros acreditavam na urgência e necessidade dos pontos defendidos pela aliança. Sob tal aspecto, não pouparam esforços para criticar o governo de Getúlio Vargas e denunciar qualquer ação que representasse uma ameaça às liberdades políticas da nação. Quando retornou ao Brasil, Prestes despertou a grande expectativa de que poderia finalmente encabeçar a aliança. Tal possibilidade poderia significar uma projeção nunca antes almejada pelo movimento. Contudo, seguindo as determinações soviéticas, Prestes chegou ao país de forma clandestina. Seu grande interesse era tomar as providências necessárias para que uma revolução armada se desenvolvesse. Com isso, os interesses de Prestes apontavam outra orientação à aliança. Tanto que, por volta de julho de 1935, os aliancistas organizaram uma série de manifestações em homenagem aos levantes tenentistas ocorridos entre 1922 e 1924. Durante o evento, alguns membros da aliança se equivocaram, aproveitaram do incidente. O governo de Getúlio Vargas acionou as diretrizes das leis de segurança nacional e, assim, colocou a Aliança Nacional Libertadora na clandestinidade. Impedida de funcionar livremente, a Aliança Nacional Libertadora acabou perdendo o apoio recebido através das manifestações populares que davam fôlego ao movimento. Nesse momento de retração, militares e outros integrantes do PCB, simpáticos à causa, passaram a encabeçar um movimento golpista. Em novembro de 1975, a chamada Intentona Comunista não passou de uma tentativa frustrada de derrubar o governo varguista. A partir de então, o governo encabeçou uma forte onda repressora contra os setores de esquerda no país. A aliança fechou as suas portas e deixou que uma onda de anticomunismo tomasse conta de vários setores da sociedade. Não por acaso, era o mesmo fantasma da ameaça comunista ventilada em 1935 que 2 anos mais tarde deu lastro ao golpe que instituiria o Estado Novo. A Constituição de 1934, que representou o fim da República Velha, mas sucumbiu aos movimentos
que levaram à ditadura de 1937. No parâmetro histórico e seus principais aspectos, ela mantivera da Constituição da República Velha de 1891 os seguintes princípios fundamentais: a República, a Federação, a divisão dos poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciários, poderes independentes e coordenados entre si, o presidencialismo e o regimento representativo. A Constituição de 1934 ampliou os poderes da União, numerados de forma extensiva nos artigos 5º e 6º, numerou alguns poderes dos Estados e conferiu-lhes os poderes remanescentes, que estão no artigo 7º e 8º. Dispôs ainda sobre os poderes concorrentes entre a União e os Estados, que estão no artigo 10º. Essa Constituição de 1934 discriminou com mais rigor as rendas tributárias entre a União, Estados e municípios, otorgando a estes a base econômica que se assentasse a autonomia que lhes assegurava. Ela aumentou os poderes do Executivo, rompendo com o bicameralismo rígido, atribuindo o exercício do poder legislativo apenas à Câmara dos Deputados, transformando o Senado Federal em órgão de colaboração desta. Estão no artigo 22 e 28 e no seguinte. A Constituição de 1934 também definiu os direitos políticos do sistema eleitoral, admitindo o voto feminino no artigo 108 e nos seguintes, e criou a Justiça Eleitoral como órgão do Poder Judiciário, no artigo 63, a linha D, no artigo 22 e nos seguintes. A Justiça Militar foi reconhecida como órgão do Poder Judiciário. A Constituição de 1934 daria um passo decisivo ao estabelecer finalmente em seu artigo 122 a criação da Justiça do Trabalho. Era preciso, porém, regulamentá-la, e isso só veio a ocorrer em 1941. A Justiça do Trabalho foi criada em 1934, fora do âmbito do Poder Judiciário, só vindo a ser a ela integrada pela Constituição de 1946, confirmada pelas constituições posteriores da história brasileira. A Justiça do Trabalho é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, das suas instâncias máximas, por tribunais regionais do trabalho e por varas do trabalho. Sua jurisdição abrange todo o território nacional e todos os seus órgãos possuem composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores. A Constituição de 1934 foi uma consequência direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Com o fim da Revolução, a questão do regime político veio à tona, forçando desta forma as eleições para a Assembleia Constituinte em maio de 1933, que aprovou a nova Constituição, substituindo a Constituição de 1891. O objetivo da Constituição de 1934 era o de melhorar as condições de vida da grande maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura, ampliando o direito de cidadania dos brasileiros, possibilitando a grande fatia da população que até então era marginalizada do processo político do Brasil participar então desse processo. A Constituição de 34, na realidade, trouxe, portanto, uma perspectiva de mudança na vida de grande parte dos brasileiros. A Constituição de 1934 garante ao cidadão que a lei não prejudicaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Garante também o princípio da igualdade perante a lei, instituindo que não haveria privilégios nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão própria ou dos pais, riqueza, classe social, crença religiosa ou ideias políticas. A aquisição de personalidade jurídica pelas associações religiosas e introduziu a assistência religiosa facultativa nos estabelecimentos oficiais. A obrigatoriedade de comunicação imediata de qualquer prisão ou detenção ao juiz competente para que a relaxasse e, se ilegal, requeria a responsabilidade da autoridade coautora.
o habeas corpus para a proteção da liberdade pessoal e estabeleceu o mandato de segurança para a defesa do direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado, ato inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. A proibição da pena de caráter perpétuo, o impedimento da prisão por dívidas, multas ou custas, a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, e em qualquer caso, a de brasileiros. A assistência judiciária para os desprovidos financeiramente e às autoridades a emitam certidões requeridas para a defesa de direitos individuais ou para esclarecimento dos cidadãos a respeito dos negócios públicos. A isenção de impostos ao escritor, jornalista e ao professor. Que a todo cidadão legitimidade para pleitear a declaração de utilidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos estados ou dos municípios. Garantiu também a proibição de diferença de salários para um mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Receber um salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades normais do trabalhador, a limitação do trabalho a 8 horas diárias, só prorrogáveis nos casos previstos pela lei. A proibição de trabalho a menores de 14 anos, de trabalho noturno a menores de 16 anos e em indústrias insalubres a menores de 18 anos e a mulheres. Garantiu também a regulamentação do exercício de todas as profissões. A política externa no período do governo Vargas. A década de 1930 tem sido qualificada como jogo duplo pelos estudiosos do tema. Esse rótulo se refere às relações que o Brasil mantinha simultaneamente com os dois novos eixos de poder em ascensão no mundo, Estados Unidos e Alemanha, pois desde o início, como talvez sempre aconteça, foi inteiramente aos seus objetivos políticos. As relações internacionais no Brasil nesse período, com a Alemanha e Estados Unidos, eram de fortalecer o interesse comercial, porém, o Brasil sofreu muita pressão externa até a promulgação da Constituição de 1934. Mas é importante entender como estava o ambiente internacional nesse período. Tem-se a queda da Bolsa de Nova York. Nova York era um dos principais centros onde funcionavam grandes redes financeiras. Com a crise, os Estados Unidos e muitos outros países do mundo acabam sendo afetados e tendo perdas de empregos e problemas em suas relações comerciais. E o Brasil, consequentemente, sofre um abalo muito forte, pois tinha os Estados Unidos como um grande parceiro economicamente. Nessa época, o principal produto de exportação era o café, um produto que cada vez mais se tornava de grande importância na expansão comercial. Com a crise, a exportação tem um abalo econômico, pois o mercado internacional diminui a compra do produto e o Brasil se vê sem sua principal fonte de renda na época. Esse resultado é um resultado do período em que Getúlio Vargas assume, um momento muito dramático para o país, em ter que lidar com um grande obstáculo, a falta de dinheiro. Portanto, registrou-se um profundo déficit no balanço de pagamentos, que terminou por acarretar uma grave crise cambial e a suspensão do pagamento dos serviços da dívida externa em 1931. A situação só tenderia a melhorar um pouco mais no governo constitucional de Vargas, 1934 a 1937, quando ocorreu uma relativa liberalização e um rápido crescimento no país. Passados os efeitos imediatos da crise de 29, que foi o descontrole da produção americana, as economias avançadas da Europa e dos Estados Unidos optaram por uma rígida política protecionista. Os governos alemão e norte-americano entenderam que a saída para suas respectivas crises econômicas era a reativação do comércio internacional. A Alemanha optou pelo comércio de compensação, que consistia na troca de mercadorias sem a intermediação de moeda forte, enquanto os Estados Unidos, mais uma vez, apostaram no livre comércio.
Para ambos os países, sem possessões coloniais, a América Latina em geral e o Brasil em particular representavam um importante mercado fornecedor de matérias-primas e consumidor dos produtos manufaturados. A morte precoce da Constituição de 1934. Adotou-se ao lado da representação política tradicional a representação corporativa de influência fascista, artigo 23. Institui ao lado do Ministério Público e do Tribunal de Contas os conselhos técnicos como órgãos de cooperação nas atividades governamentais. Essa Constituição procurou conciliar a democracia liberal com a democracia social, o federalismo com o parlamentarismo na esfera governamental. Foi considerada uma verdadeira transação, como havia sido o ato adicional ao tempo do Primeiro Império. Nas disposições transitórias, concedeu-se anistia ampla para os crimes políticos e aprovaram-se os atos do governo provisório e de seus delegados. Mas, ao lado da Declaração de Direitos e Garantias Individuais, inscreveu um título sobre a ordem econômica e social e outro sobre a família, a educação e a cultura, normas programáticas que tinham base na Constituição da Alemanha de Weimar. Os princípios sobre o funcionalismo público, artigo 159 e 172, foram ali instituídos. Fracassou a Constituição de 1934 como um documento de compromisso entre o liberalismo e o intervencionismo. Com a Constituição de 1934, diversos institutos de aposentadoria e pensões foram criados. Instituto de Aposentadorias e Pensões. O dos Marítimos, Decreto 22.872, de 29 de junho de 1933. Os dos Comerciários, Decreto número 24.273, de 22 de maio de 1934. E o dos Bancários, de número 24.615, de 9 de julho de 1934, e das Caixas de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns de Café, Decreto número 24.274, de 22 de maio de 1934, mais tarde transformados em institutos e extintos após o golpe militar de 1964.